sempre faz uma vez por mês, nós temos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas e lendárias espalhadas ao redor do nosso planeta. E hoje nós vamos falar um pouquinho das lendas do folclore brasileiro. Para começar, qual que é a diferença entre mito e lenda? Vocês sabem? Ninguém sabe? Os mitos são histórias fantásticas que envolvem geralmente divindades, deuses, que explicam as origens. Os mitos eles precisam ser atualizados pelas religiões através de ritos, de rituais. Então, o rito nada mais é do que uma atualização do mito. Então, uma celebração religiosa geralmente é uma busca de tornar o mito de tempos primordiais que explicam alguma coisa presente, atualizado. Já a lenda envolve criaturas fantásticas, mas que não são divindades. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessas lendas do folclore brasileiro, mais especificamente três dessas lendas, três dessas entidades, três desses seres fantásticos e fabulosos do nosso folclore, ou seja, da nossa cultura popular. Essas lendas têm uma função, às vezes, religiosa também, mas só que não envolve diretamente Deus, envolve outros tipos de entidades. Então, eu vou explicar aqui essas três lendas da Alamoa, da Alma de Gato e de Anhangá. Vocês conhecem alguma delas? Dessas lendas do nosso folclore? Ninguém conhece? Alamoa, Alma de Gato e Anhangá. Uma delas, de forma indireta, que vocês conhecem, a Alma de Gato. A Alma de Gato é uma lenda do folclore brasileiro, mais presente no Nordeste, inclusive gerou um preconceito ao medo do gato preto. Geralmente tem um preconceito, tem medo, muitas vezes até matam os gatos pretos, porque dizem que gato preto dá azar, não é? Principalmente se você vê-lo numa sexta-feira 13. Uma crença, uma lenda do Nordeste que buscava principalmente fazer com que as crianças ficassem em casa e se comportassem durante a noite. Ou seja, não saíssem para a rua e ficassem fazendo muita arte, porque senão uma alma de gato tomaria posse, né? Seria um espírito de um gato preto, que invadia o peito das crianças e fazia com que elas morressem asfixiadas. Então isso pode ser um sinal de ansiedade nas crianças, né? Ou pode também ser uma outra explicação, talvez mais científica, seria a paralisia, a famosa paralisia do sono. Eu ia falar da paralisia do sono? Se você conhece aí. Segundo alguns, a explicação para isso era que essa pessoa tinha sido possuída por uma alma de gato. Em outras versões, a alma de gato tinha o poder também de se transformar, de se metamorfosear. E ele se transformava num pássaro chamado Tinguaçu. Esse pássaro, quando ele morria, dava origem a uma planta. E quem mascasse as folhas dessa planta tinha o poder de ficar invisível, segundo a lenda. Né? Então, a partir dessa narração, vocês vão fazer o desenho de uma dessas três lendas aqui, e terminando, podem trazer para que eu possa trazer isso, beleza? Alamoa é uma lenda do Nordeste brasileiro também, mais especificamente de Fernando de Noronha. Eu falar de Fernando de Noronha, uma lenda brasileira, belíssima, né? Alvo de turismo, e essa lenda trata-se, talvez, de uma lenda de origem europeia, importada. Alamoa seria uma mulher, um fantasma alemã, belíssima, que aparece nas noites, especialmente noites de tempestade, na ilha de Fernando de Noronha. Ela aparecia seduzindo pescadores e quem se atrevia a sair nas noites de lua cheia, nas noites de tempestade. E ela seduzia essas pessoas, levava essas pessoas até uma gruta, até um penhasco. Lá essas pessoas ou morriam, ou endoidavam, enlouqueciam, ou desapareciam, né? Caíam no mar, no rio. Então tem várias versões. E é uma lenda também que de alguma forma traz elementos religiosos. Assim como a alma de gato tenta moralizar as crianças, porque o alma de gato ele ataca só crianças. Né? Nessa lenda, já a Alamoa ataca só homens, ou seja, homens que saem à noite para fazer merda, para chifrar
as mulheres. Eles são seduzidos pelas mulheres, né? E quem é seduzido pela mulher acaba se ferrando, acaba se lascando, pode encontrar a loucura, a morte ou desaparecer. Então, era uma lenda para tentar preservar os relacionamentos, os casamentos, e para, de alguma forma, também atender a um dos mandamentos da lei de Deus, porque nós fomos colonizados pelo cristianismo, que é a lei de não cometer adultério. Né? Os 10 mandamentos, mas não cometerás adultério, ou não pecar contra a castidade. Nesse mandamento, né, o sexo só é permitido dentro do casamento. O sexo fora ou antes do casamento é considerado pecado. E você pode ser castigado por Deus sendo seduzido por uma lamúria. É muito próximo, similar, parecido com lendas de sereias ou outras entidades parecidas de mulheres que seduzem ao redor do mundo, seduzem os homens, levando eles a se lascarem, a se ferrar. Da mulher devoradora, mulher selvagem. E Anhangá, para os índios, o Anhangá seria uma espécie de espírito protetor da floresta. Mas quando os europeus chegam e nos colonizam, eles transformam o Anhangá no capeta, no demônio, em Satanás, o diabo, o Lúcifer, né? O Anhangá seria um espírito protetor da floresta. Inclusive esse espírito tinha uma forma de um veado branco com olhos pegando fogo. Depois isso dá origem a outros mitos, como a mula sem cabeça, outras lendas, né? Porque na verdade, mula sem cabeça é uma lenda e não um mito. O Anhangá é transformado em demônio, mas para os índios era o espírito protetor da floresta. Tem um episódio muito interessante dos bandeirantes. Não sei se vocês já estudaram os bandeirantes em história. Já estudaram? Os bandeirantes foram responsáveis por explorar o interior do território brasileiro. Porque quando os portugueses chegaram, eles ficaram mais no litoral. Aí, principalmente a partir de São Paulo, começam os bandeirantes a tentar ir para o interior do Brasil procurar 3 coisas: metais e pedras preciosas, índios para serem escravizados, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, e as famosas drogas do sertão, ou seja, produtos da floresta no interior do território que teriam algum valor para serem comercializados na Europa. E aí os bandeirantes, vindos da Europa, eles tinham domínio ali do uso do álcool. E eles encontraram os índios, uma tribo indígena, e esses índios eles tinham alguns objetos, alguns adereços, alguns adornos de ouro. Aí os bandeirantes estavam procurando ouro, perguntaram para os índios onde eles tinham encontrado aquele metal precioso. Os índios não quiseram contar, aí os bandeirantes foram e ameaçaram os índios. Se eles não contassem, eles iriam colocar fogo na água. Os índios começaram a rir. É impossível colocar fogo na água, a água não pega fogo. Na verdade, a água apaga o fogo. Aí os bandeirantes tinham álcool. Eles colocaram fogo no álcool, o álcool começou a pegar fogo, os índios ficaram tão assustados, né, que acabaram revelando para eles onde tinha o ouro, com medo deles colocarem fogo nas águas. Né? E aí os índios passaram a chamar os bandeirantes de Anhanguera, que vem de Anhanguá, que seria o demônio. Né? Anhanguera significaria filhos do demônio. Por quê? Porque eles tinham o poder de colocar fogo nas águas. Os bandeirantes foram chamados de Anhanguera, hoje são uma rodovia que vai de Minas, inclusive aqui de Berlândia, para o estado de São Paulo. Eu passo sempre pela rodovia Anhanguera para ir em Ribeirão visitar os meus filhos. Esse teria sido o trajeto que os bandeirantes fizeram, saindo de São Paulo e vindo para o interior, achando ouro aqui em Minas Gerais. Né? Depois, primeiro achou ouro no Paraná, no norte do Paraná, depois acharam muito mais ouro ainda aqui em Minas Gerais e depois mais um pouco no estado de Goiás e Mato Grosso. Então, essas são 3 lendas aí